O amor de Cristo nos constrange. Que amor é esse? Nós temos vivenciado algo de intimidade assim. Deus tem nos envolvido em seus braços e nos pegado no colo. Nós temos sentido o amor de Deus e eu sei que Deus tem coisas extraordinárias. Eu preguei quinta-feira sobre duas coisas que estão acontecendo na igreja. Eu aconselho vocês a assistirem. Assistam no nosso canal de YouTube, Voz da Verdade, Família Moisés. Dois assuntos muito pertinentes que estão dentro da igreja do Senhor no mundo. Isso é fruto de pesquisa. São dois assuntos que é a hipergraça e a volta de Jesus adiada. Aí não vai voltar não. E eu te digo que Jesus está às portas. E como nós viveremos o 2021? Bom, chegou a hora do assentamento. Sabe aquilo, quando você já entrou, você já conquistou, e aí você já construiu seus muros. Então chegou a hora do assentamento. Chegou a hora final, igreja. E o que será da igreja do Senhor? Pois eu vou trazer hoje. E em o nome de Jesus Cristo, é uma palavra profética. E é assim que viveremos em 2021. Recebo de Deus orientação, propósito, projeto, planos, em o nome de Jesus Cristo. Então eu já começo determinando um salmo profético, e vocês vão assumi-lo, tomarem posse, e em o nome de Jesus vai ficar como raiz sobre a tua vida. Salmo 50, versículo 15. Eu profetizo em o nome de Jesus Cristo a palavra de Deus. E invoca-me no dia da angústia, angústia entre parênteses, no dia do perigo, no dia da frustração, no dia do problema. Invoca-me no dia da angústia, ponto e vírgula, eu, diz o Senhor, te livrarei. Estão me entendendo? Em 2021, no dia do problema, da angústia, da frustração, Ele está dizendo: invoca-me, dobra o teu joelho e ora, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Levante as suas mãos e glorifique ao Senhor. Eu repreendo toda e qualquer força que tem se levantado contra a tua história e contra a tua vida. Eu estou repreendendo em nome de Jesus Cristo. E estou ordenando que esse versículo seja uma raiz dentro do teu coração. Na hora que o problema vier nesse ano de 2021, na hora do perigo, na hora da angústia, clama ao Senhor, e Ele está te prometendo: eu vou te livrar. Diga: eu tomo posse, eu recebo, em o nome de Jesus. Chegou a hora da igreja, o reino do Senhor chegou aonde ele tinha que chegar, não tem mais aonde ir. Dois fatos acontecerão, creia, dois fatos acontecerão simultaneamente nesses dias. Por quê? Porque a igreja já chegou aonde tinha que chegar, não tem mais nada a ser conquistado. Agora o projeto é outro. Você faz parte da igreja do arrebatamento. Creia no que eu estou te dizendo e se prepare, que será um ano de muitas, mas muitas bênçãos, e será um ano de muitas tentações e provações não vindas de Deus, mas vocês serão vitoriosos se estiverem em Deus em todas as coisas. Se você crê, se você quer, levante suas mãos e glorifique ao Senhor. Dois fatos acontecerão simultaneamente.
Primeiro fato: o mal está preparando o campo do anticristo, formando uma igreja falsa. Muitos pregadores estão surgindo, muitas novas ideologias e perspectivas e verdades pessoais do que eu acho. Duas coisas estão acontecendo: o espírito no mundo para a formação dessa força maligna chamada anticristo, e uma igreja falsa está sendo formada. E a outra coisa é que o Espírito Santo de Deus está preparando a igreja verdadeira para o arrebatamento. Então, projeto do anticristo, projeto do espírito do anticristo já está no mundo. Vocês viram o que aconteceu no único pilar democrático do mundo, ruindo, com pessoas invadindo o Capitólio, o Senado, com toda a mídia totalmente execrando aquele que era o guardião lá contra o aborto, a favor da igreja, a favor de Israel, execrado. Não há mais pilar. Sobrou um, que é o Bolsonaro, mas ninguém se compara à força do presidente dos Estados Unidos, execrado, não tem voz na mídia, e na internet foi tirado todo e qualquer contato dele. Isso quer dizer, há uma voz clamando no mundo, há um espírito sendo construído, o inferno está se estabelecendo, porque já era profetizado isso. O espírito do anticristo se formando, mas o Espírito Santo de Deus também formando uma igreja vitoriosa e verdadeira, preparando-se para o arrebatamento. Então eu já mando uma palavra profética, que foi quando Jó teve o livramento dele. Quando Jó teve o livramento dele, já em contato com Deus, já dentro do início do seu livramento, ele profetiza Jó 42, versículo 2, e ele diz assim, inspirado pelo Espírito Santo, provavelmente Moisés escreveu esse fato: bem sei eu que tudo podes. Se você crê, glorifica ao Senhor. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, entre parênteses, planos, projetos, propósitos, pode ser impedido, pode ser frustrado. Eu vou repetir essa palavra profética em nome de Jesus. O projeto, o plano, aquilo que Deus tem para a tua vida, Deus tem todo o poder, e nenhum dos projetos e planos que Ele tem serão frustrados. Ele diz no singular: será frustrado. Se você crê, se você quer, receba em o nome de Jesus Cristo. O que Deus tem para ti de projeto e de plano será executado. Quais são os planos e os projetos e os propósitos de Deus para a igreja do arrebatamento na face da terra, que eu chamo de última igreja? Primeiro, azeite. Segundo, vitórias. Terceiro, autoridade. Quarto, visão sobrenatural. Quinto, poder. Recebe em nome de Jesus. Tudo que eu estou falando, eu vou fundamentar na Bíblia. Aqui não tem achismo, eu acho. Eu já fundamentei qual é o Salmo 50:15. Eu já fundamentei o que disse Jó. E agora vou fundamentar o que são, ou quais são os acontecimentos finais da volta de Jesus, e como a igreja está inserida nesses acontecimentos. Então, sabe o que Deus tem para vocês? Azeite, que simboliza Espírito Santo de uma maneira a qual vocês ainda nunca tiveram. Vitórias, autoridade, visão sobrenatural e poder. Se
crê, quer, vai glorificando a Deus. Joel capítulo 2, versículos 19 a 21, dizem: e o Senhor responderá e dirá ao seu povo, isso aqui é final dos tempos: eis que vos envio o trigo, recebe quem quer, e o mosto, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais a vergonha, ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte, o inimigo, eu farei partir para longe de vocês, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. A sua frente é para o mar oriental, a retaguarda para o mar ocidental. Subirá o mau cheiro dele, vai para lá, força do mal, e subirá a podridão. Sabe por quê? Porque Deus fará grandes sinais e maravilhas dentro da igreja de Deus, e não terá espaço para o inimigo sobre a tua vida. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Levante as suas mãos e glorifique ao Senhor. Olho de águia, posição de servo e de serva de Deus, filhos benditos do Senhor. É o que Deus tem para vocês. O que mais, pastor? Dos versículos 23 a 32 diz: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, uma para plantar, outra para colher, no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto, que é alegria, e de óleo, que é unção. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. 2021 é o ano da compensação. A locusta, o pulgão, a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente. Isso é palavra profética para 2021. E ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre, que quer dizer nunca mais. E há de ser que depois, olha o que tem para nós nos últimos dias: derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre servos e sobre servas naquele dia. Vai glorificando a Deus. Naqueles dias derramarei o meu Espírito Santo, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito. E nos restantes, lá no futuro, em 2021, voz da verdade, e nos restantes, que o Senhor ainda vai chamar. Se você quiser se incluir, se inclua, glorificando a Deus. Glorifique ao Senhor. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Esses são os projetos de Deus. Esses são os planos e os propósitos de Deus. Ele não pode ser frustrado, nem impedido. Mas qual é o propósito do inimigo, do mal, nesse ano de 2021 então? Aniquilar a igreja verdadeira, não deixar ter o azeite. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. Eu tenho uma notícia maravilhosa. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Enquanto a igreja estiver aqui, a igreja verdadeira estiver aqui, ele não vai conseguir. Só na mentirosa. Mateus 16, 18. Vai glorificando ao Senhor. Pois também eu te digo, disse Jesus a Pedro, que tu és Pedro,
E sobre isso que você falou aí, sobre esta pedra, que eu sou o Cristo, eu vou edificar. Estou começando a construir a minha igreja. E digo até o final: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia, glória a Deus. Existe um espírito do anticristo, e existe o anticristo revelado. A igreja vitoriosa, a verdadeira, ela viverá a era do espírito do anticristo, que é o início dos 7 anos, até a metade dele. Essa época e essa era a igreja verdadeira vai viver. A era que está sendo construído uma ordem mundial, algo que é contrário a tudo que se diz Deus. A igreja vitoriosa viverá a era do espírito do anticristo e será arrebatada, porque ele só pode se manifestar como tal após o arrebatamento da igreja. Enquanto você estiver aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Olha o que tem preparado para 2021. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 17: ninguém, de maneira alguma, vos engane, que não será assim sem que antes venha a apostasia. Vai vindo o espírito do anticristo. Se manifeste depois o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Então o templo tem que estar lá, e é em Jerusalém, querendo parecer Deus. Vocês não se lembram que Jesus dizia isso quando estava com vocês? E agora, vós sabeis o que está detendo o anticristo, hein? Para que a seu próprio tempo seja manifestado o anticristo, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vida, da sua vinda. Glória a Deus. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo está aqui dentro da igreja. Então só vai ter o espírito do anticristo se formando, mas para que ele se revele como anticristo, para que ele haja, o Espírito Santo tem que parar de agir, a igreja tem que ser arrebatada, tem que ser tirada do meio. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará. Versículo 9: a esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios, mentira, todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Palavra no passado, já não tem mais pregação da verdade. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro. A igreja não pode viver esse tempo, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, creram no passado, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito Santo e fé da verdade, para que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Paulo está falando. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, que Ele console o vosso coração e vos conforte em toda palavra e obra. Levanta as mãos e diga: eu recebo. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Diga: eu tomo posse. Olha tudo que está proposto pela palavra de Deus. É um ano de abundância. As eiras se encherão, vocês prosperarão, porque tem propósito e vocês vão ver. Tem projeto e tem plano. Nada é para
o deleite pessoal. Tudo que Deus entregar nas mãos de vocês é para um propósito e para um projeto. Por isso vocês vivenciarão coisas que nunca viveram. E em contrapartida o inferno vai agir, o espírito do anticristo sendo construído. Mas eu te digo, fique tranquilo, fique tranquila, porque as portas do inferno não prevalecem. E o que Deus vai fazer em você são promessas do Espírito Santo transbordando e da tua vida sendo próspera em Deus. Diga obrigado, Jesus. Eu quero falar sobre, o pastor Alessandro colocou, nós colocamos na pregação de quinta-feira, tudo que está por vir. É um ano da compensação, como eu li. Deus vai recompensar o que a locusta, o que o pulgão, o que o gafanhoto fez em 2020. É um ano de bênção, é um ano de vitória, mas eu mostrei que também será um ano de tentações e provações. Muitas famílias foram destruídas, muitos jovens voltaram para o mundo, não daqui. Eu, graças a Deus, não precisei entregar uma cesta básica, ao contrário, todos prosperaram e na pandemia foram abençoados por Deus e protegidos. Mas não só isso, espiritualmente nós crescemos, nós estamos crentes cascudos, crente raiz, não Nutella. Nós estamos entrando em 2021 diferente de 2020, porque nós estamos entrando preparados para que Deus nos use poderosamente. Vocês vão ver que Deus tem para vocês. E aí o pastor Alessandro falou, então, é assim como o pastor pregou, e também os dons que tem que ser multiplicados. E aí eu fui mais a fundo, porque eu gosto de ir mais a fundo, eu gosto de ouvir pregação, eu gosto de ouvir a palavra, e eu gosto de me aprofundar. Eu falei, então eu vou corroborar, mas vou mais a fundo ainda, e eu vou fazer uma comparação entre as duas parábolas, a parábola dos talentos e a parábola das minas. E em nome de Jesus, tome posse. Na parábola dos talentos, eu vou fazer um paralelo. Nada é absoluto, eu não estou absolutizando. Isso é por causa disso. O que eu estou fazendo, como Jesus usou o paralelo de Jonas, como Paulo usou o paralelo da estéril, que deu a luz, eu também uso o paralelo da palavra de Deus. Eu vou usar um paralelo dizendo, a parábola dos talentos são os dons espirituais que Deus tem e vai entregar na vida de vocês, e vocês têm que multiplicar. E a parábola das minas são o mundo físico, onde vocês terão missão. Por isso Deus prosperará vocês. E em nome de Jesus, tanto a parábola dos talentos como das minas, eu profetizo sobre a vida de todos aqui. Na parábola dos talentos, eu não vou falar do que não fez nada, eu vou falar só de quem faz, que eu acredito que é o meu povo, que é discipulado para servir a Deus. Na parábola dos talentos, o primeiro recebeu 5 talentos, e o segundo recebeu 2 talentos, que é uma unidade monetária. E o que fez? O senhor foi embora, o dono, e aí o senhor voltou. Portanto é algo da vinda de Jesus. E ele chegou para aquele que ele deu 5 talentos e disse, servo, o que você fez com ele? E ele disse, o senhor me deu 5, eu fiz 10. E o de 2, o senhor me deu 2, eu me fiz 4. Portanto, eu fiz 4. Portanto, os 2 entregaram 100% de volta ao Senhor. Deus entregará e tem entregado dons. Ele tem entregado para vocês capacitação espiritual sobre vocês. Ele tem entregado sabedoria, visão espiritual. Ele tem entregado inteligência, discernimento. E está dizendo para vocês o que vocês têm feito com a palavra. E vocês dirão, Senhor, o Senhor me entregou 5, pois eu te devolvo 10. O outro entregou 2, eu te devolvo 4. Os 2 entregaram 100% para Deus. Deus vai te usar onde você está, não importa sua posição social, nem condição intelectual. Deus vai te usar poderosamente,
porque o azeite será derramado. Te deu 5 ou te deu 2, depende. Sabe por quê? Porque Ele deu segundo a capacidade de cada um. Eu não sei qual é a capacidade do nosso ministério. Eu não sei se nós recebemos 2 ou 3. Mas eu tenho uma coisa para dizer: tem outros ministérios que receberam outra capacitação, outros dons, porque talvez a capacitação era outra. O que eu digo para você é que, em nome de Jesus, quando meu pai se converteu há cerca de 70 anos atrás, ele fundou uma igreja, sozinho, pregava na Praça da Sé, ganhava as almas, construiu uma igreja, sozinho. E aí ele fundou aquela igreja, e depois ele uniu com os americanos. E aí ele foi discipulado de quem é Jesus verdadeiramente. E aí vieram os filhos, e nós fizemos o Voz da Verdade. E no Voz da Verdade nós multiplicamos aquilo que Deus entregou para o meu pai. E multiplicamos e entregamos para Deus. E os nossos louvores e as nossas pregações mudaram vidas durante 43 anos. Eu prego o evangelho há 56 anos. Vou fazer 65. Há 56 anos que eu prego o evangelho. E eu te digo, fundei várias igrejas. E aí o Voz da Verdade, ele pode então falar: a gente não multiplicou. Irmãos, o que o Voz da Verdade recebeu de Deus, nós multiplicamos e estamos entregando para o Senhor. Está aqui, Senhor. Nós temos multiplicado dons, língua estranha, profetizamos, pregamos a palavra, sabedoria, e milhares e milhões de pessoas foram abençoadas por esse ministério. Não somos melhores, tem ministérios melhores talvez, não sei, eu não tenho pesquisa de comparação. O que eu tenho é: nós temos feito para o Senhor. Ele entregou. Eu prego para frentista, eu prego para policial, eu prego para atendente no balcão da padaria, eu prego para todo mundo que eu posso, eu prego para motorista de Uber, eu prego onde posso, eu abro a boca e falo do amor de Deus. Eu oro, eu busco a Deus, faço jejum, faço vigília, eu faço campanha, eu fico na presença de Deus. E tenho um projeto, não essa semana, na outra, para abençoar a vida de vocês. Uma posição pessoal minha, que eu vou fazer diante de Deus. Não é fácil, mas eu vou fazer, se Deus me conceder. E eu vou fazer em favor de vocês e da minha própria vida. Se prepare para um ano onde Deus nos entregou talentos. E eu faço um paralelo. Talentos foi dado a cada um na capacidade. Então talvez você não tenha como cantar, ou você tem inibição para falar. Conforme a capacidade, diz a Bíblia, Ele entregou os talentos. Você vai ser útil nisso, você vai ser útil naquilo. Mas todos vocês, eu disse, todos vocês serão usados pelo Senhor no ano de 2021, porque Ele está profeticamente falando nesta manhã. E todos vocês que me assistem, estou entregando talentos na mão de vocês, conforme a posição, a capacidade de cada um. Se você crê, se você quer, né? Levante suas mãos e glorifique ao Senhor. Portanto, cada um deles fez 100%. Então ele diz assim, no final da parábola: entrai para o gozo do seu Senhor. Por isso, é algo espiritual. Os talentos, eu estou fazendo um paralelo dos dons que Deus te entrega. Na parábola das minas, é no campo físico. E agora não há diferença. Ele chamou 10 e entregou uma mina. Mina é uma unidade monetária. Ele chamou 10 e entregou uma mina para cada um. Não importa se a pessoa era analfabeta, se era doutor, se a pessoa era rica, se a pessoa era pobre, se a pessoa tinha capacidade, não tinha capacidade. Não, ele chamou 10 e entregou uma mina para cada um.
E é o que Deus está te falando aqui nesta manhã, e a todos que me assistem ou assistirão. Deus está te entregando, não é uma unidade no campo físico, mas no campo espiritual. Ele está te entregando uma mina, dizendo: todos têm a mesma probabilidade de fazerem aquilo que eu tenho como propósito. Se você crer, Deus vai colocar vocês em lugares estratégicos para que Ele execute o projeto dele. Por quê? Porque vocês só prosperarão para a sustentação da igreja nesses últimos dias, para o arrebatamento. Não é para o bel prazer de vocês, é para um propósito e um projeto. Nem vai dar tempo. Portanto, se preparem. Deus vai colocar vocês em lugares estratégicos. E você diz: como? Deixa eu dizer para você, meu sogro era analfabeto. Ele plantava café no interior de São Paulo, lá em Urupês, Novo Horizonte. A minha esposa nasceu em Catanduva. E aí eles vieram para São Paulo, e foi para Santo André, no ABC. E meu sogro foi trabalhar de encanador, batia nas casas, falava: está em vazamento aí, eu conserto. Tem aqui alguma coisa elétrica, eu faço. Era um serviçal. E aí ele entrou na prefeitura de Santo André, analfabeto, mas de uma sabedoria. E ele foi aprender a ler sozinho, por causa da Bíblia Sagrada. Quando ele se converteu, ele queria ler a Bíblia, ele aprendeu a ler sozinho. Mas enfim, como analfabeto, ele foi trabalhar no Semasa, que era a companhia que distribuía água, que distribui até hoje água para Santo André toda. Santo André é uma metrópole, tem um registro de água muito intrínseco e muito difícil. Os engenheiros não conhecem. E aí batia a campainha, chamava ele na casa dele, e os engenheiros se dobravam diante dele e jamais ousavam desafiá-lo. Fala: seu João, como que eu faço? O vazamento está lá, precisa fechar, que rede? Ele conhecia toda a rede de esgoto, água de Santo André, e ele era temido e respeitado por doutores. Não importa se você é analfabeto, não importa se você ganha salário mínimo, não importa se você é doutor, não importa se você ganha milhões, não importa se você é empresário, não importa se você é autônomo, Deus está dando uma mina para cada um de vocês, dizendo: todos têm a mesma probabilidade. Não é segundo a capacidade. Glorifique, 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 glorifique. E agora não é mais entra para o gozo do seu Senhor. Agora, conforme o resultado, recebe missão. E aí o Senhor volta ao dono e diz para o primeiro: o que você fez com uma mina? Eu fiz 10. Ele entregou 1000% de volta ao seu Senhor. E o seu Senhor falou assim: então você vai tomar conta de 10 cidades. Agora você tem missão pelo resultado. Quando Deus te entregar, pelo resultado Ele vai te colocar. E o outro, o que você fez? Eu fiz 5, 500%. Você vai tomar conta de 5 cidades. Eu estou profetizando que Deus está te entregando a mesma probabilidade. Não importa a tua condição, o que os teus pais falaram, não importa o que a vida fez. Todos vocês que me assistem estão aqui, sairão com a mesma condição e probabilidade de Deus atingir um propósito físico na vida de vocês, para que a igreja seja sustentada na face da terra e os seus propósitos e projetos alcançados em Deus. Se quer, levante as mãos e glorifique a Deus. As duas parábolas envolvem a volta do Senhor. Por isso, acredito que a igreja viverá um avivamento espiritual e um fortalecimento da ordem física, que sustentará a igreja até a volta de Jesus. É isso que eu creio. Se você concorda, glorifique ao Senhor. Eu mostrei profeticamente que a igreja não vai ter falta na ilha, nem vai passar mais fome, e nunca mais será envergonhada. Ao contrário, viverá espiritualmente o melhor da vida de vocês, e fisicamente Deus vai colocar vocês em lugares estratégicos,
e Deus vai dar missões para vocês. Não importa. Eu quero, como última palavra, falar sobre chegou a hora do assentamento. Sabe aquela hora que não tem mais conquista para o reino de Deus? Onde o reino de Deus tinha que chegar, já chegou. Agora é esperar pelos anjos que vão pregar sobre a terra toda, e está escrito em Apocalipse, vão pregar sobre o reino. Mas a hora da igreja, ela já não tem mais função, porque o momento em que se forma o anticristo é para a salvação de Israel, não é mais função da igreja. Não é a igreja que vai pregar para Israel, são as duas testemunhas, Moisés e Elias. É outro projeto. Não é que eles vão aceitar Jesus, a cruz, nada disso. Eles vão reconhecer que Jesus é o Messias lá no final. E esse projeto dura 3 anos e meio. Lá para o final a igreja não está mais aqui, não tem função. A igreja tem que entender que as portas estão se fechando e está acabando a história. Você faz parte da igreja, da última igreja, da igreja do arrebatamento, da igreja verdadeira, em detrimento da igreja falsa. Mas em nome de Jesus vocês vão crescer na graça, no conhecimento, na parte espiritual, na parte física. Vocês serão muito abençoados por Deus em 2021. Mas e os desafios? Nós estamos cascudos. Se vier Covid-20, 21, não nos assusta. É diferente. Agora a gente está preparado. Digo obrigado, Jesus. Chegou a hora do assentamento. Sabe quando já cercou o que é teu? No campo da história, né? Então, eu vou usar a história de Josué no final da vida dele para ordenar sobre a vida de vocês. Vocês tomaram posse de tudo isso. Chegou a hora do assentamento. Foi lá, conquistou, invadiu tudo, mas agora já é nosso. A igreja foi vitoriosa. As portas do inferno não prevaleceram por 2000 anos. A igreja atingiu o objetivo. E tem atingido nesse final. Só que a igreja desse último tempo será uma igreja poderosíssima, como na época dos apóstolos. As chuvas serôdias serão as chuvas da colheita. Então, eu vou colocar Moisés como Senhor Jesus, e vou colocar Josué como a igreja de Deus na face da terra. Então, o Moisés levou eles até a possibilidade de entrar na promessa. E aí quando entrou na promessa, é a igreja que está pregando, é a igreja que é luz, é a igreja que é sal, é a igreja que está tomando posse, é a igreja que está sendo o visível de Deus na terra. Então Moisés, o Senhor Jesus, fez o que tinha que ser feito e entregou para a igreja a promessa. Vocês estão vivendo as promessas de Deus. Bom, as tribos agora já entraram. Josué está velho. As tribos já entraram, cruzaram o Jordão e foi distribuída, porque é uma história muito linda de se ler, mas aí você lê na tua casa, eu não vou poder pregar sobre isso. Mas Moisés vai dar as ordens para Josué. Conforme a proporção da tribo, você dá um pedaço de terra. Se a tribo é muito grande, um pedaço de terra maior. Se a tribo é média, um pedaço de terra médio. E vai distribuindo, e vamos fazer a sorte. A sorte era uma palavra que a Bíblia diz, mas confunde muitas pessoas. É um sistema de justiça que tem, e caía um pedaço de terra para cada um. E agora, os anos se passaram. Eles aniquilaram os inimigos. Já estão com as terras demarcadas.
As tribos estão assentadas, o inimigo deu descanso, o Israel está formado dentro da terra da promessa. 2,5 tribos, antes de atravessar o Jordão, ficaram em Gileade. Metade de Manassés quis entrar, a outra metade falou: não, aqui a terra é boa, tem lugar para o gado, para as nossas famílias. E Gade e Rúben também falaram para Moisés: nós vamos ficar do lado de cá mesmo, nós não vamos atravessar o Jordão, porque aqui nós estamos prosperando, temos como guardar nossos filhos, temos como multiplicar. Então 2,5 tribos ficaram do lado de lá. Então Moisés falou: vocês vão fazer o povo esmurecer. Irmãos, em nome de Jesus, crente raiz, o mundo vai começar a falar para vocês um monte de coisa. A Argentina aprovou o aborto, a igreja está se adaptando às coisas. Não. Pecado é pecado. Deixa eu falar para vocês, não se fala mais de inferno, mas inferno existe, e céu também. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E eu estou propondo aqui ainda: o sangue de Jesus continua salvando. Mas vem as palavras. Ele falou: vocês vão dissuadir o povo. O povo falou: nós também não vamos entrar. Então as 2 tribos, Rubem e Gade, mais a de Manassés, metade, falou assim: faz o seguinte, nós vamos pegar o exército nosso e vamos entrar com vocês. Disse para Moisés: enquanto o povo não se assentar, porque nós já estamos com a nossa terra aqui em Gileade, enquanto todas as tribos não estiverem assentadas, a gente não volta para casa. E Moisés falou: essa é uma palavra boa. Vocês prometem? Prometemos. Nós vamos cruzar o Jordão e nós vamos lutar com vocês, e só voltaremos para casa quando todas as tribos estiverem assentadas com a sua terra, com as suas famílias. E passaram mais ou menos 30 anos. Sim, Josué tinha a idade de Calebe. O cálculo é que Josué vai morrer com 110, eu estou falando 30. Mas não sei se Josué tinha 90 quando eles entraram e cruzaram o Jordão. Mas enfim, passou muito tempo. Josué agora está velho, as tribos estão assentadas, o inimigo deu descanso. E aí então é esse o momento da igreja agora. Nós já vencemos, já conquistamos, o evangelho chegou. Mas tem país não sei aonde. Irmãos, olha, praticamente impossível com o advento da internet. Mesmo assim, os anjos, está escrito em Apocalipse, vão sair por toda a terra anunciando que o reino do Senhor chegou. E Jesus falou: quando esse evangelho do reino for anunciado em todas as partes, virá o fim. Não é mais o sonho nosso, não é mais um sonho individual. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não é mais esse sonho, não é mais esse projeto. Agora é o projeto do Senhor. O que tu tens para a minha vida? E Ele está falando: estou te entregando talentos e estou te entregando uma mina. Vai lá e faça o que eu tenho para você. Vivencie os meus projetos e os meus planos, para que eu atinja o meu propósito na vida de vocês. E aí então Josué vai chamar, ele está velho, sei lá quantos anos passaram, eu calculei 30, pode ter passado 20, mas passou muito tempo. Ele está com 110 anos agora. Caleb entrou na promessa com 80, não sei se Josué, talvez Josué tinha a mesma idade. Moisés tinha 120 quando cruzaram o Jordão. Provavelmente Caleb tinha 80, 90, estou conjecturando. Mas ficaram muito tempo até que todas as tribos se assentaram. Então Josué velho chama os representantes do exército de Gade, de Rúben e meia tribo de Manassés.
E a bênção é essa que eu quero que vocês se identifiquem. Quando alguém chega, como falou para mim Alphaville ontem, quando veio aqui um rapaz, quinta-feira, está fazendo medicina aqui, vai se formar no meio do ano, está fazendo em Sorocaba, e é de Goiânia, de Goiás, eu não sei se é de Goiânia, mas é de Goiás, e ele cresceu amando Voz da Verdade, passou aqui na frente, que ele está fazendo a faculdade, e aí quando ele me viu, aí ele chorava, eu falava com ele quinta-feira, e ele chorava, ele falou, vou trazer minha família para cá. E ontem em Alphaville, várias pessoas chegaram e falaram, olha, mudou minha vida, minha história e tudo mais, por anos. Ou quando o pastor Gilson chegou lá e disse aquele paralelo sobre o anjo da igreja e me apontou. Então o gostoso é você chegar no momento da tua vida e o teu passado é de honra em Deus. O teu passado é de cumpridor dos projetos que Deus tem para a tua vida. E aí então Josué chama, vem cá, Rúben, Gade, meia tribo de Manassés. E eu quero que tudo que Josué falou, nos primeiros 5 versículos do capítulo 22, que se manifestem a gratidão de Deus, a gratidão do ministério sobre a vida de vocês. Josué vai despedir, e ele diz a eles assim: vocês cumpriram a missão, né? Nos ajudaram, guerrearam, até que nós tomássemos posse. Agora volta em paz. Depois de 30 anos, 20 anos. Josué 22, versículos 1 a 5. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e meia tribo de Manassés, e disse-lhes: irmãos, eu quero identificar com vocês, tá? Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, vocês guardaram. E a minha vós obedecestes em tudo que eu ordenei. A vossos irmãos, portanto, tempo até o dia de hoje não desamparastes, antes tivesses cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. Lá vem a bênção, irmãos. Valeu a pena servir a Deus? Eu sirvo a Deus 5 anos, outro 10 anos, outro 15 anos, outro 20 anos, outro 30 anos. Vale a pena? E agora, o Senhor vosso Deus deu repouso a todos os seus irmãos, como lhes tinha prometido. Agora, volta para a casa de vocês, ide-vos às vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da lei de Jordão. Uma coisa só eu digo para vocês: tendes cuidado de guardar com diligência o mandamento. Qual era o mandamento, irmãos? O mandamento é o seguinte: tinha que buscar a Deus no tabernáculo. Não podia levantar altar fora do tabernáculo. Buscar a Deus segundo os preceitos da lei. Eles teriam que vir todo o tempo que tinha sacrifício para sacrificar em Siló. Então, somente tendo cuidado de guardar com diligência o mandamento da lei de Moisés, o servo do Senhor, aquilo que ele mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos. Estou falando com vocês. Se tem alguma coisa que tenha atrapalhado a tua vida, hoje, amanhã, tarde, de acabar com isso, em o nome de Jesus Cristo. Chegou a hora de viver uma vida abundante. Vocês vão voar nesse 2021. Vocês vão engolir esse 2021. Vocês vão viver bênçãos espirituais, dons, visões, maravilhas, milagres. Creia, está na Bíblia. Ameis ao Senhor vosso Deus, andei nos seus caminhos, guardeis os seus mandamentos
e vos achegueis a ele, e os sirvais com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Ou seja, continue nos preceitos daquilo que foram ensinados. Então despediu. Despediu debaixo de que palavra, pastor? A palavra que eu vou profetizar sobre vocês. É assim que eu quero que vocês vão para casa hoje. Versículos 8 e 9. E falhou-lhes dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, com prata, com ouro, com metal, com ferro, muitíssimas vestes. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. E eu digo, tudo que foi profetizado todos estes anos na vida de vocês é posse de vocês. E Deus está falando, sabe como é que vocês vão? Vocês vão debaixo de promessa, de possessão, de multiplicação, de bens, não para deleite próprio, mas para o projeto de Deus na vida de vocês em 2021. É assim que nós vamos. Aí eles voltaram, e agora eles têm que atravessar o Jordão. Agora deu 2 horas de culto, eu já estou indo para o final. 2 horas de culto é nada. E aí então eles têm que atravessar o Jordão, mas não, o Jordão não vai abrir, viu? Eles vão ter que atravessar para o lado de lá, mas não vai abrir o Jordão. Quem sabe eles foram no mesmo lugar onde eles atravessaram, de lá para cá. E está lá o exército de Ruben, Gade, meia tribo de Manassés. Lutaram por anos, foram fiéis. E Deus falou, agora vocês voltam. E eles chegam na beira do Jordão. Não vai abrir não, vai ter que, sei lá como é que eles vão atravessar, onde está o lugar mais seco, nadando. Lá foi uma escolha deles, e Deus aprovou, fica lá, mas não tem mais a abertura do Jordão, eles têm que atravessar para o lado de lá. Quem sabe eles foram no lugar que eles atravessaram de lá para cá, e tinham 12 pedras. E eles olharam aquelas, eu lembro há 30 anos atrás, 20, não posso saber ao certo, quando foram colocadas essas 12 pedras de memorial, para dizer um dia Deus abriu o Jordão e nós passamos o Jordão em pé enxuto. As águas vieram, pararam, era uma ribanceira, a de baixo foi embora, Deus segurou um muro e o povo passou o Jordão sem molhar os pés. Então Moisés mandou tirar 12 pedras do meio lá, onde a água passava, levaram lá para a beira, e ficou lá para memorial, memorial, memorial. Lembre-se de onde você veio, lembre que você veio do deserto, lembre que Deus abriu o Jordão para você, lembre que Deus colocou você na promessa, lembre que Deus fez o assentamento na tua vida, lembre que você teve bênção quando todos tiveram pânico, lembre que vocês prosperaram, lembre que vocês não perderam ninguém para o mundo, para o vício. Lembrem tudo que deu, memorial. Falaram, Deus esteve conosco, e por 20, 30 anos tomamos posse, e Deus cumpriu aquilo que prometeu, e agora nós estamos voltando para a nossa posse. Quem sabe eles atravessaram o Jordão no mesmo lugar, e conforme eles estavam indo com a água até aqui, talvez seria a época da baixa, eles bateram numas pedras. É que Moisés também mandou colocar 12 pedras debaixo da água lá. Para quê? Chama-se o memorial em tempo real. Eles estavam atravessando o Jordão, Moisés falou, pega 12 pedras, coloca aqui, a água vai cobrir, não faz mal, mas eu quero um memorial, para dizer em tempo real, eu quero agradecer e louvar e honrar o Senhor. Vai ficar debaixo da água, não tem problema. Quem sabe eles bateram nessas pedras.
Mas antes de atravessar o Jordão, eles me levantam um altar muito maravilhoso, mas maravilhoso. Levantaram um altar maravilhoso. E as tribos ficaram sabendo. Levantou uma insurreição nas tribos, falaram: vamos levantar um exército, vamos aniquilar a vida deles, vamos atravessar o Jordão e vamos destruir tudo que está em Gileade. Porque eles estão induzindo o povo de Deus a não adorar no tabernáculo. Eles estão levantando um altar muito maravilhoso, lindo, vai induzir para eles, ao invés de virem no tabernáculo, eles vão servir lá no altar que eles estão construindo. O que fazemos? Manda Finéias e manda 10 príncipes, um de cada tribo. Vai conversar com eles, porque o exército já está pronto. Irmãos, Finéias é uma história muito difícil, eu não vou contar, mas vou dizer para ti. A Bíblia diz assim: dura coisa cair na mão de um Deus vivo. A ira de Deus dura só um pouquinho, mas olha, irmãos, Finéias é um sujeito que Deus que escolheu ele pela atitude dele. Você lê na tua casa, é uma história muito difícil. E você, tanto é que Finéias ficou com aquilo na cabeça até esses dias. Quando eles nem ainda tinham atravessado o Jordão, aconteceu aquele fato de Balaão, e depois Balaão consegue induzir o povo a pecar com as mulheres midianitas. E aí o povo, que tinha visto as maravilhas, os sinais, o prodígio, tudo mais, onde Deus não deixou Balaão amaldiçoar. Balaão, pelo prêmio, ele não quer perder o prêmio, ele não conseguiu amaldiçoar, ele engendra um plano e leva os homens a adulterarem. E aí Deus ficou muito irado. Aí já morreu 24 no ato. Pá! Deus já matou 24 mil no ato. Deus já matou 24 mil no ato. E aí ainda o cara teve a pachorra, o povo está chorando lá perto do tabernáculo. Teve um que teve a cara de pau de vir com a mulher e entrar na tenda dele com a mulher midianita. Finéias viu, levantou, pegou a lança, foi lá, matou os dois. Mas depois a história é difícil. E quando Deus viu a atitude de Finéias, ele fala para Finéias assim: eu estou te escolhendo como sacerdote, você é sacerdote de agora em diante. E aí passaram todos esses anos, e Finéias chega para Rubem, Gade, meia tribo de Manassés, e falou: escuta, vocês não lembram de Peor não? De Baal Peor, o que aconteceu, que até hoje eu não consigo esquecer. Até hoje me abate o que eu penso, que ali morreu criança, morreu tudo. Vocês não lembram não que levantar a ira de Deus tem consequência? Deixa eu dizer para você: pecado gera morte. Você faz, cuidado. O que Deus está propondo em 2021? Uma vida santa, uma vida de santidade. Tudo aquilo que está te perturbando, joga fora e fala: de hoje em diante eu não quero mais nada de ilusão desse mundo. Eu não quero distração. Eu quero tempo real na presença de Deus. Se você ler a Bíblia, leia 1, 2 capítulos. Se você dobrar o teu joelho e orar, se você ouvir hinos edificantes, e se principalmente não faltar culto. Eu liguei para o Marcelo Oliveira, jogador do Grêmio, que está no Rio Grande do Sul, e disse para ele: viu, não pode ficar sem igreja. Não tem como. E eu disse para ele assim: pode procurar uma igreja aí. Quem te doutrina sou eu, mas você vai procurar uma igreja aí. E tudo que for doutrina que é contrária à nossa, quem te ensina sou eu, que eu sou teu pai. Eu ensino vocês. Não é o pastor A, B, C, D. Eu ensino vocês. Eu sou profeta de vocês. Eu sou o anjo que Deus colocou na vida de vocês. Eu falo e vocês escutam. E o dia que Deus não me usar, Ele me tira. Mas Deus, por todos esses anos,
tem usado da nossa vida, e nós multiplicamos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E vocês são frutos da nossa vida, e vocês conhecem o Jesus que é extraordinário, que é algo único na vida de vocês. Se você pode, levante suas mãos e glorifique ao Senhor. E eu disse: não, está errado. Está errado. Não, vamos levantar um altar bonito aqui. Não, é no tabernáculo. E lá vem Finéias. E Finéias fala: escuta, você não lembra de Acã, não? Ele não morreu sozinho, ele levou todo mundo com ele na casa dele. O que vocês estão fazendo? Vocês estão levantando um altar para dissuadir o povo? Não precisa adorar a Deus, não. Eu sou uma igreja. Essa é a maior mentira que existe. Eu sou uma igreja. Mas o senhor está dizendo que nós não somos a igreja? Não. Você é o templo do Espírito Santo. Igreja é outra coisa. Igreja é koinonia, eclésia, idealizada por Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. Ele que falou para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja é comunhão. Igreja é você estar junto. Igreja é vocês hoje formar os tijolos, aonde levantamos a adoração, e 100 mil, sei lá quantas mil pessoas estão assistindo. E centenas aqui sairão debaixo de propósito, de projeto, de plano, de bênção, de perspectiva de grandes coisas para 2021. E aí eles falaram: não, Finéias, nós não levantamos esse altar para sacrificar. Nós levantamos, todas as vezes nós vamos cruzar o Jordão e adorar a Deus lá. Jamais buscaremos a Deus em Gileade. Jamais buscaremos a Deus e faremos sacrifício nesse altar. Esse altar é um memorial. Quem sabe eles chegaram nas 12 pedras e pensaram: vamos fazer um memorial aqui. Sabe por quê? Disseram eles para Finéias: porque amanhã os seus filhos não vão respeitar os nossos filhos. Vão falar: vocês estão para lá, vocês não são da promessa. Então estou levantando um memorial para que eles saibam que nós lutamos, nós estamos juntos, e jamais vou ficar do lado de lá. Para adorar a Deus eu atravesso o Jordão e vou no tabernáculo. Para sacrificar a Deus eu atravesso o Jordão e vou no tabernáculo. Jamais vou buscar a Deus em outro lugar, senão a casa do Senhor onde Ele estabeleceu. Sabe qual é meu conselho para vocês? Não faltem culto. Não faltem culto. A não ser que você for trabalhar, tiver escola, ou seja lá o que. Mas se eu trabalhasse num lugar que me impedisse de vir ao culto, eu mudava o trabalho. Não faltem. Chegou a hora do assentamento, chegou a hora da koinonia da igreja, chegou a hora do avivamento pessoal. Vocês verão sinais, maravilhas e prodígios nesse lugar, o qual nunca viram. Vocês sairão de cada culto totalmente direcionados para grandes projetos de Deus. E começa nessa semana. Se você quer e se você crê, levante suas mãos e glorifique ao Senhor. Eu vou dizer o último paralelo. Eu acredito que Rubem, Gade e meia tribo de Manassés, eu vou chamar de igreja primitiva. Eles lutaram, fizeram tudo, e agora ficou a igreja que é Josué. E agora Josué está velho e vai falar com as tribos. Então faça um paralelo que essas tribos somos nós, a igreja do arrebatamento, a igreja última, formada por Deus, a igreja que eu digo na face da terra, né? Nós fazemos parte, tá bom? Então, nós somos parte da igreja verdadeira do arrebatamento. Você crê? Fique de pé. Levanta a mão esquerda. Deus está colocando uma mina aí, uma unidade. Levanta a mão direita. Deus está colocando talentos aí, segundo a capacitação de cada um. Nos talentos você vai multiplicá-los espiritualmente com dons. E nas minas você vai prosperar nos propósitos de Deus. E Ele vai te colocar missões durante o ano de 2021.
Não importa a sua condição intelectual nem social. Você crê? Pode abaixar a mão. E agora Josué chama, e isso é extraordinário. O povo já estava sentado, o povo já estava com as suas divisas. Aí ele chama o povo, e ele diz assim em Josué capítulo 23, versículos 1 a 6. Chamou Josué a todo Israel, seus anciãos, seus cabeças, seus juízes, seus oficiais, e disse-lhes: já estou velho, estou partindo. Vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez. Verdade, igreja? Eu não estou contando uma história, eu estou lendo. Você se identifica. Vocês têm visto o que Deus tem feito? Ele fez a essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Estão me entendendo? Levanta teu braço forte. Você é canhoto esquerdo, você é destro ou direito. Levanta teu braço forte. Está vendo esse braço forte aí? Está vendo teu braço forte? Não valeu de nada. Não valeu de nada para você conquistar o que você conquistou. Não valeu de nada. Quem lutou por vocês foi Deus. Quem abençoou vocês foi Deus. Quem colocou o pão na tua mesa? Deus. Quem te abriu portas? Deus. Quem fechou portas? Deus. Quem te honrou? Deus. Quem fez te honrar? Deus. Abaixa o braço. Foi o braço forte do Senhor. Ele pelejou por vós. Você concorda, glorifica? Estou velho, Josué falou. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos. Essa sorte tudo foi justo. Essas ações que ficam desde o Jordão, com todas as ações que tenho destruído até o mar. Destruí, assentei, vou embora. Tá bom? Deus cumpriu, eu fiz meu papel. Mas tem uma coisinha, disse Josué. Ainda tem muita coisa a ser conquistada. E aí eu faço um paralelo com a igreja do arrebatamento. Não é conquista física, mas conquista de vivenciar uma vida como os apóstolos vivenciaram. De ver o sobrenatural, de ter visões, de ter sonhos, de profetizar, de ver cego enxergar, mudo falar, coxo andar, de vivenciar os milagres. Eu estava com uma necessidade semana atrás, e eu vi que a possibilidade se fechou. Era o último dia da semana, e o banco já tinha fechado, e eu precisava cumprir os compromissos, e o banco já tinha fechado, e as possibilidades se fecharam, e eu dobrei meu joelho, e só falei assim: Senhor, me ajude. Era o último dia da semana, o banco fechou, e a possibilidade de eu levantar o dinheiro acabou. E eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, me ajude. Semanas atrás, sabe o que aconteceu? 5h da tarde, o gerente me liga: sabe aquele projeto do governo que ele está colocando nos bancos? Há uma probabilidade às 5h30 da tarde. Entrei no aplicativo, 5h30 da tarde, pum, cliquei, pum, olhei o saldo, pum, entrou na conta, 5h30 da tarde. O banco fechou às 2, filho, impossível. 5h30 da tarde não tem negócio. Eu só dobrei o joelho e falei: Deus, me ajude. Deus pelejou por vós.
Eu destruí tudo que era inimigo da vida de vocês, o vício, o passado, o pecado. Transformei a vida de vocês e enchi de bênçãos, de promessas. E ele continua dizendo o seguinte: eu tenho destruído até o mar grande para o pôr do sol, tenho destruído tudo. Agora, toma posse, igreja, para 2021. Você está assentado, tem seus negócios, tem um pão na mesa, mas Deus está te entregando uma mina e talentos na mão. O Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós e as expelirá de diante de vós. E digo: estou indo embora. Vós possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Então, esforçai-vos, mesmo eu não estando aqui, muito, para guardardes e fazerdes tudo quanto está escrito na lei do livro de Moisés, lá no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. E diz o Senhor: um só homem dentre vós, homem, ser humano, perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tenho dito. Ele está falando: eu vou multiplicar as tuas forças a 1000, eu vou capacitar vocês a 1000, um de vocês elimina 1000. É assim que vocês vão entrar em 2021. Se quer, levante as mãos e glorifique ao Senhor. Promessa do Senhor: um aniquila 1000. Deus vai multiplicar tuas forças. E o último conselho, um dos versículos mais importantes da palavra de Deus. No capítulo 24, ele começa contando a história desde Abraão. Fala que o pai de Abraão era idólatra, e ele vai contando a história. E ele termina dizendo no capítulo 24, versículo 5: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, aí, igreja, culto, compromisso, não posso beber, não posso ter vida social, não posso isso, não posso aquilo, não posso qualquer roupa, eu não posso viver uma vida comum, esse negócio de igreja, esses pastores inventam regras. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Quer beber um pouquinho? Vai, escolhe a quem servais. Quer pôr o dinheiro como Senhor da tua vida? Escolhe. Se os deuses com letra minúscula, a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Jordão, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Porém, 24:15, eu falei 24:15, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora esse sacrifício vira um culto. Não, o Gade, eles não levantaram um altar para fazer culto, eles levantaram um altar de memória. Nós estamos indo para lá, mas a gente sabe onde se adora a Deus. Nós não vamos sair dos nossos preceitos. Nós não vamos mudar. Não existe crente moderno. Crente em Jesus é crente raiz, cascudo, radical, chamado de ignorante, chamado de vários atributos: retrógrado, ignorante, fanáticos. Fala, não. Você crê na Bíblia que Deus fez o mundo em 6 dias? Creio. Você crê que um peixe engoliu um homem? Creio. Você crê numa arca que os animais entraram? Creio. Inclusive aconselho vocês a assistir a série da Record, que começa dia 19, que é Gênesis. Não perca não, põe para gravar se tiver dia de culto.
Acredito na arca, acredito no princípio do mundo, acredito na Bíblia Sagrada, acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, acredito que sou lavado e purificado no sangue de Jesus, acredito que Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Eu sou crente em Jesus Cristo. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode glorificar a Deus? Bom, entreguei aquilo que Deus colocou no meu coração. Tudo pode o que crê, não há razão para temer. Ele é Deus de palavra, você tem tudo para vencer. Tudo pode o que crê, não há razão para temer. Ele é Deus de palavra, você tem tudo para... Agora no pessoal, cante. Tudo posso porque creio, não há razão para temer. Ele é Deus de palavra, eu tenho tudo para vencer. Cante. Tu levante as mãos, as duas mãos, os talentos e a mina, probabilidades para todos, dom segundo a capacidade, para aquilo que for útil. Última. Tudo posso porque creio, não há razão para temer. Ele é Deus de palavra, palavra, eu tenho tudo para vencer. Curve tua cabeça, feche teus olhos. Hoje é manhã, tarde de transformação, de promessa, de nova vida, de novos projetos, em que as coisas velhas ficam para trás. 2020 fica para trás. 2021, as probabilidades, as promessas, o que temos que enfrentar, nós estamos preparados. Se você quer que eu ordene sobre a tua vida, a mina e os talentos, corre aqui para frente que eu vou ordenar. E os adoradores subam no púlpito. Vida nova. Tomem posse, em nome de Jesus. Vamos pedir para Deus abrir o céu. Tu és bem-vindo aqui. Onde se afaste
graça, direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Levante as mãos e diga: sopra em nós, Espírito. Se queremos, Deus, sopra em nós, Espírito. Se queremos, Deus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abre o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abre os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Grande igreja. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. 2021, nós vamos viver o melhor de Deus. Joel capítulo 2, Mateus 15, as portas do inferno não prevalecem, as eiras se encherão, o moço, as bênçãos, os dons do
todos os projetos do inimigo sobre a vida de vocês estão sendo quebrados, destruídos, aniquilados. Ninguém toque vocês, só o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu estou ordenando, não estou pedindo, eu estou ordenando na autoridade que a palavra concede. Estou ordenando. Deus coloca uma mina em uma das suas mãos e talentos conforme a capacidade na outra mão, e você vai multiplicá-los, e você vai fazer a vontade de Deus, e Deus vai te dar missões, e vocês vivenciarão em 2021 lugares estratégicos para que o reino de Deus prospere. Prepara-te, igreja. Jesus está voltando. Afasta de tudo que não é da vontade dele. Mentirosos não vão entrar, fornicários não vão entrar, adúlteros não vão entrar, iniquidades, o iníquo não vai entrar, ímpio, impiedade não vai entrar. Vocês são lavados e purificados no sangue de Jesus. A Bíblia chama vocês de santos do Senhor. Brilhem, brilhem, salguem, cumpram o propósito de um vaso de honra, em nome de Jesus. Abracem uns aos outros até quinta-feira, se Deus assim o permitir. Que vocês possam chegar em casa e possam dizer: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.